o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, o seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Eu sou Alberto Naro, seu host e especialista em cinema, e nessa mesa nós temos hoje duas pessoas muito especiais, além de mim, que sou só especial, não sou tão especial assim. Primeira delas, nossa psicóloga, que cuida das nossas mentes e das mentes das nossas crianças, Alice Daut. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse episódio especial. Muito obrigado, Alice, seja bem-vinda você também. Além da Alice, nós temos aqui, como já mencionado antes, um outro convidado. Esse outro convidado você talvez conheça como Paizinho Vírgula, ouvinte. Mas se você não conhece, vai conhecer agora essa pessoa que é psicanalista, pai de 4 filhos, escritor, palestrante, educador parental, host dos podcasts Tricô, o antigo Tricô de Paz, Pausa para Sentir e Coisa de Criança, o podcast favorito dos meus filhos. Seja bem-vindo, Thiago Queiroz. Muito feliz de estar por aqui, prazer conhecê-los aqui agora pessoalmente e em áudio também, né? Então estou feliz pela conversa que nos espera. Maravilha, seja bem-vindo, Thiago. Hoje a gente vai falar de Divertidamente 2. Então, ouça aí a sinopse e um trechinho do filme que a gente já volta. Com um salto temporal, Riley agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado. Novas emoções. As já conhecidas alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, incluindo a temida ansiedade. Escrito por Dave Holstein e Meg LaFauve e dirigido por Kelsey Mann, o filme é estrelado por Caitlin Diaz, Amy Poehler, Phyllis Smith, Tony Hale, Lisa Lapira e Maya Hawke. E na versão brasileira, nós temos as vozes de Mia Mello, Tata Werneck, Dani Calabresa, Otaviano Costa, Léo Jaime e Catiuxa Canoro. O filme de hoje é Divertidamente 2. Nossa, a garotinha cresceu num piscar de olhos. Ai. Desculpa. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de Tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha. Seja bem-vindo à Torre de Comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não? Não? Toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Bom, antes de começar o episódio, eu quero falar pra você, ouvinte, que esse filme acabou de lançar, né, no momento do lançamento desse episódio, e por isso a maioria das pessoas pode ainda não ter assistido o filme. Então, se você vai ouvir esse episódio, saiba que a gente vai falar com spoilers, porque esse tipo de análise a gente não consegue fazer sem spoilers. Então, se você quer ver o filme antes de ouvir algum spoiler, vai lá, assiste o filme e depois volta para ouvir o episódio, que vai ser bem rico para você. Se você já viu o filme, ouve aqui o episódio e volta para assistir o filme de novo depois, que vai ser muito rico também, vai ser muito legal. Agora, Alice, esse filme trata basicamente da chegada de novas emoções. De onde é que elas vêm? De onde é que elas chegam? Pedrada dessa logo, né? Já começando assim, eu acho que a gente vai ter explicações diversas a partir de onde a gente for olhar. A filosofia vai dizer uma coisa, a psicanálise vai dizer outra, a neurociência vai dizer outra. E acho que ao certo, talvez a gente nunca descubra. Mas o que eu acho que é interessante no filme, Divertidamente, é que ele tenta trazer um pouco de concretude para aquilo que é tão difícil de colocar em palavras, né? Eu acho que essa que é a grande sacada do filme, né? Eu acho que ele virou um recurso, assim, para milhares de psicólogos aí no mundo inteiro que conseguiram usar esse recurso para os consultórios, para os diversos espaços que os psicólogos atuam por aí,
que é justamente de tentar dar uma história para esses sentimentos, né, para essas emoções, dar uma cor, dar uma figura e ajudar, assim, as nossas crianças, nossos adolescentes, né, agora com a Riley fazendo 13 anos, a representarem de alguma forma aquilo que é tão difícil da gente explicar, do que é tão difícil da gente colocar em palavras, e ao mesmo tempo todos nós compartilhamos disso, né? E eu acho que isso que é tão interessante, que é algo que é difícil da gente explicar, mas ao mesmo tempo todos nós compartilhamos e sentimos, né, essas emoções aí que a Riley foi nos apresentando no primeiro filme, que começou ainda agora a complexificar à medida que ela também vai se tornando uma adolescente, vai crescendo, e com isso a vida vai se tornando mais complexa e vai demandando emoções ainda mais sofisticadas, né, que eu acho que é a grande virada do segundo filme. E eu queria falar um pouco das decisões. A gente sabe que as pessoas não decidem sempre de acordo com os mesmos parâmetros, enfim. Esse filme, ele toca nessa questão do processo de escolhas e de decisão de uma forma muito interessante, eu acho. Porque no primeiro filme, as decisões da Riley eram muito baseadas nas emoções, e toda vez que a gente via ela muito reagindo às emoções dela, né? Então a Riley com raiva, a Riley com medo, a Riley feliz, a Riley triste. E dessa vez, as escolhas não passavam necessariamente pelo que ela sentia. Isso me trouxe um questionamento e uma reflexão no sentido de as escolhas, elas às vezes são feitas inconscientemente porque a gente nem sabe o que a gente quer. Se você perguntar pra pessoa o que tu quer, a pessoa vai falar assim, não sei. E isso abre um espaço para outras pessoas dizerem pra gente o que a gente quer. A indústria do marketing aí tá toda pra isso, né? E nesse espaço em especial da nossa vida, nesse momento em especial da nossa vida, da adolescência, quando a gente não sabe, para além do que a gente quer, o que a gente é, e a gente está construindo a nossa identidade de uma forma mais perene, esse processo decisório passa a ser muito mais complexo, tipo, a decisão do que você vai ser na sua vida. Qual a profissão que você vai escolher. E aí a gente chega num elemento novo, Thiago, nesse filme, que não tinha no filme passado, que é o senso de si. A Alegria cita que a Riley toma decisões a partir do senso de si de vez em quando. Ou que o senso de si talvez ajude ela a tomar decisões. Como que você vê isso? Tá mandando só umas pedradas pra gente, né? Achei que ia ser uma conversa mais tranquila. A gente tá aqui pra ser desafiado. Bom, muito bem, eu acho que, assim, o filme ele traz uma personificação do que é esse senso de si, né, que é um pouco dessa identidade que se constrói, mas, é claro, isso não acontece durante a puberdade, isso já é construído ali já desde, né, as primeiras interações, e isso aparece muito, né, da Riley tendo aquelas interações positivas e falando, eu sou forte, eu sou corajosa e tudo mais. E isso sim é uma forma da gente exemplificar o que é essa autoimagem que nós temos, né? Ou seja, o que eu penso de mim, o que é importante, quem sou eu. Essas respostas que são muito difíceis de você dar, mas que, de certa forma, são muito importantes porque elas guiam as suas decisões. Eu vou decidir alguma coisa muito com base naquilo que eu penso sobre mim mesmo. E a partir do momento que, por exemplo, quando isso começa a dar uma certa problemática no filme, de quando a ansiedade toma conta e começa a construir um novo senso de si com base na ansiedade, traz muita insegurança, e ela não tem mais certeza sobre o valor próprio dela. E aí a gente pode encarar isso, por exemplo, como uma autoestima que está abalada, né? E aí, a partir desse momento, você começa a tomar decisões que não são necessariamente boas para você, porque se baseiam nessa percepção enfraquecida que você tem sobre si mesmo. Então, para mim, sim, a gente vai sempre estar tentando decidir ou entender o que é melhor para a gente com base naquilo que a gente tem referência sobre nós mesmos. E é por isso que esse filme se torna tão importante, porque ele mostra o quanto que pais, educadores, profissionais, de uma forma geral, têm um impacto muito grande sobre essa percepção que a criança tem sobre si mesma. É o poder do discurso, vamos dizer assim. Se uma criança ela tem uma visão, um vínculo muito forte com a gente, que é adulto, que está cuidando dela, se a gente está todo dia falando, olha, você é chata, você é fraca, você não faz nada direito, a gente vai minar a autoconfiança dessa criança e esse senso de si vai ser enfraquecido. Então, acho que essa que é a beleza, né? No final do filme, ele mostra como isso é mais fluido do que a gente imagina, que acho que é super acurado, mas eu acho que é super importante a gente lembrar que sim, é importante, sim, a gente usa como base para tomar as nossas decisões. E principalmente para a gente decidir o que as outras pessoas têm ou não de impacto nas nossas vidas. Porque se você tem, por exemplo, uma autoestima muito enfraquecida, esse senso de si não é tão forte assim, o que os outros vão dizer vai impactar muito sobre a percepção que você tem sobre si mesmo, né? Porque essa sua identidade não está tão consolidada assim. Então você vai acabar dando mais valor ao que a outra pessoa diz, o que o seu chefe vai dizer sobre você. E aí a sua percepção do seu valor enquanto pessoa se torna muito volátil, né? E é isso que traz tanto sofrimento para as pessoas hoje em dia, inclusive da nossa geração.
A gente tá sempre buscando, né, aprovação, buscando saber o que ele tá pensando. Tô olhando pra você aqui e tô vendo, será que o Alberto tá curtindo o que eu tô falando? Será que ele tá aprovando? Será que eu tô falando baboseira? E a gente tá, assim, sempre fazendo essa hiperativação de tentar ver o que o outro tá dizendo, porque a gente às vezes se sente meio inseguro mesmo, né? A gente tem um momento no filme em que isso acontece, em que a Riley percebe que a amiga dela Percebe a expressão facial. Isso. tá guardando um segredo por causa disso, né? Eu, no caso aqui, só tava viajando. Eu não tava nem prestando muita atenção. Mentira, eu tava prestando atenção, sim. Tava prestando atenção e tentando fazer hiperlinks inteligentes, porque vocês são muito inteligentes e eu quero ser inteligente que nem vocês. Mas eu acho legal que aí entra na questão do autoconhecimento, né? Que é como você disse, essas questões inconscientes, né? Que às vezes levam a gente a tomar decisões, fazer escolhas e de repente você se vê num momento da sua vida que eu não sei como eu vim parar aqui. Porque eu fui fazendo uma série de escolhas, tomando uma série de decisões e eu não sei o porquê, né? Então a importância do autoconhecimento, desse senso de si, né? Tá ali consolidado e você entender o que são essas referências para fazer boas escolhas. Eu falo isso muito com os meus alunos em sala, que a adolescência é sobre muitas coisas, é sobre puberdade, é sobre hormônios, é sobre namoro, é sobre um mundo enorme que se desdobra para eles, mas é acima de tudo sobre saber fazer escolhas, porque quando eles são pequenos, os pais escolhem o que vai vestir, o que vai comer, com quem vai brincar no fim de semana. E à medida que as crianças vão amadurecendo, elas vão podendo cada vez mais fazer as próprias escolhas dentro daquilo que faz sentido em cada faixa etária. E na adolescência isso começa a se intensificar muito, né? E eles começam a fazer muitas escolhas e a gente sempre fala isso muito para eles. A gente orienta família e escolas juntos, justamente para que no momento em que vocês tiverem que fazer essas escolhas, vocês façam boas escolhas, porque a consequência das nossas escolhas somos nós que pagamos, né? E a gente quer que vocês façam boas escolhas para que vocês escolham boas consequências diante daquilo também que é imponderável, que a gente não controla, né? Já tem tanta coisa aí na vida que a gente não tem ingerência nenhuma, então aquilo que a gente puder fazer da nossa parte, das escolhas que fazem sentido pra gente, isso já traz aí algum tipo de conforto, que eu acho que é justamente a questão da ansiedade. Porque a ansiedade, ela quer controlar tudo, até aquilo que a gente não controla, né? E tem coisas que a gente consegue, sim, escolher, né? Tem coisas na vida que a gente não vai conseguir escolher, mas tem coisas que a gente consegue. E eu acho que a questão das boas escolhas, que é aquela escolha que faz sentido pra gente, que eu acho que é a grande sacada aí da adolescência, porque senão você vai lá, não, vou fazer medicina porque o meu pai quer que eu faça medicina, mas aí quem que vai ter que fazer os anos de curso é você, quem que vai ter que fazer toda a trilha ali é você, quem depois que vai ter que acordar de manhã para fazer um trabalho que de repente não é aquilo que você queria para sua vida. Então eles estão construindo aí uma jornada que é a jornada deles, né? E o quanto que é importante esse autoconhecimento, esse olhar para si e esse seguir, né, aquilo que faz sentido para eles, para que eles possam seguir um caminho, uma jornada que seja de fato aquilo que eles estão escolhendo, né? O filme não abordou por si só a questão da interferência da família, porque eu acho que só a parte da adolescência do Divertidamente teria que ter 1000 desdobramentos, né? Mas eu acho que seria até um spin-off aí interessante, porque é difícil mesmo você quebrar ali com toda aquela expectativa que tinham de você e você assumir ali aquilo que de fato faz sentido para sua vida, né? Eu acho que a Riley, esse senso de si que ela tinha originalmente, né? Eu sou uma boa amiga. O que é isso? Ninguém é um bom amigo o tempo inteiro, né? Eu me considero uma boa amiga, acho que isso faz parte do meu senso disso, mas eu sei que tem momentos que eu não sou tão boa amiga assim, eu sei que eu não vou ser uma boa amiga para todo mundo, porque talvez a sua percepção do que é ser um bom amigo não é aquilo que eu tenho para oferecer, e eu acho que o novo senso de si da Riley, né? Ele permite essa ambiguidade. Ele permite ela ser e não ser uma boa amiga, ele permite ela ser boa aluna e não ser boa aluna. Eu acho que essa complexificação, né, do que é ser humano, que a gente é cheio de contradições, a gente é ambíguo, a gente não é uma coisa só, a gente não é uma coisa ou outra, a gente é uma coisa e outra, e isso é possível, né, dentro da esfera humana. Eu acho que isso também que é a grande virada aí do filme, né, de sair de um funcionamento mais infantil, né, no sentido de ser mais simples, para o universo ali das emoções mais complexas, das realidades, das situações de vida que exigem mais da gente, né. Quanto tempo vocês têm? Porque eu quero ficar aqui bastante tempo. Vambora. É sério, porque assim, tantos assuntos, cara. Pra começar, a gente tem um episódio chamado Nota de Rodapé, que saiu na semana passada, que é sobre um filme israelense, que foi indicado ao Oscar em 2011, que fala justamente sobre essa relação do pai com o filho e de como o pai constrói toda a personalidade dele em torno da expectativa de ganhar um prêmio acadêmico que ele eventualmente acaba ganhando. E é interessante pensar isso sob a luz do que você falou agora há pouco, Thiago, sobre essa questão do quanto a gente, quando tem uma autoestima mais baixa, a gente depende do que os outros falam e de como os outros veem a gente pra gente construir essa nossa própria identidade, né? Então, vale a pena pra você ouvinte, se você não voltou e ouviu, volte e ouça quando acabar esse episódio. O episódio Nota de Rodapé, que saiu na semana passada. Outra coisa que você falou, Alice, que foi muito interessante, dessa sequência de decisões que a gente vai tomando sem pensar muito, baseado nas nossas emoções, ou como você também falou, Thiago, sobre essa cadeia de escolhas que a gente faz
pensando no que os outros pensam da gente, eu lembrei muito de um filme chamado Um Dia de Cão, do Al Pacino, em que ele vai tomando uma série de decisões muito absurdas, né? Baseadas, nesse caso, na raiva, não na ansiedade. Que é um ótimo filme, já fica aí de dica pra você também, ouvinte. Legal que a gente sai de Divertidamente 2 pra Dia de Cão. Vida de cão em 2 segundos. Pode crer. E aí, mais um último comentário sobre o que vocês falaram. Os dois falaram disso de formas diferentes. Do nosso papel enquanto pai ou educador, e agora é só pra uma parte de vocês, ouvintes, não pra todo mundo. Do tamanho da responsabilidade que a gente tem, não só do que a gente fala, mas do que a gente faz, né? E de como a gente está perto dos nossos filhos, só de estar perto dos nossos filhos ou dos nossos alunos, e de como a gente está perto dos nossos alunos já influencia em quem eles são. Tem um conceito da cultura judaica chamado Dugma Eshit, que é a educação através do exemplo. Só que é muito importante, mas eu acho que isso não contempla, de fato, toda a dimensão do que é essa educação e a construção de uma educação positiva para além dos exemplos, né? E da forma como você vê, de fato, o seu educando, seja ele um filho ou um aluno. O respeito pela criança, ela passa pelo lugar de você entender que os desafios da criança são desafios legítimos, muito embora para vocês eles parecem idiotas e bobos, porque às vezes são idiotas e bobos, mas para eles não são, né? E isso é muito complicado, né? Teve um momento no filme, logo depois da zona da puberdade chegar, quando a Riley acorda e quando as emoções tocam no painel de controle e a Riley explode, a mãe reconhece aquele momento e fala assim, beleza, eu me preparei para isso. Eu sei como lidar, eu sei como eu vou agir, e obviamente não dá nada certo. Porque as nossas expectativas também são frustradas. Isso que você tá falando, e muito do que a Alice falou, eu acho que demonstra, porque a gente tá falando, parece que assim, a gente tá tentando construir uma tese de doutorado em cima de uma animação da Pixar, né? Também a ideia não é essa. Mas, não é? Pelo menos eu não vi essa expectativa. Mas às vezes a gente sai daqui com um paperzinho pronto. Mas eu fico pensando de como que essa animação ela é tão linda e tão perfeita. Eu, particularmente, eu tinha um medo do Divertidamente 2 não atender minhas expectativas, porque o Divertidamente 1 é um dos meus filmes favoritos, assim. E é o que você falou logo no início, né? Essa coisa de ver várias vezes, porque cada vez que você assiste, você capta uma coisa. A gente só assiste uma vez no cinema. Eu não sei quantas outras coisas eu vou perceber. Mas uma das coisas mais bonitas que eu vejo nesse filme é como que ele apresenta certos conceitos de uma forma tão sutil e que é isso que você falou. Você que é adulto, que está ouvindo isso e que está preocupado em entender como é que os processos acontecem na cabeça da criança, nas emoções da criança, você consegue pegar alguma coisa. Mesmo que você não seja um profissional da área, né? Você vai conseguir entender. Tipo essa coisa, né? De como que a criança, ela passa por essa fase egóica de se achar muito, e muitos pais e mães e cuidadores acabam tendo essa percepção de que ele se acha muito, né? Eu tenho que quebrar essas asinhas dessa criança aqui. E não, isso é natural. A criança vai passar por isso, depois ela vai começar a se questionar e depois vai construir um senso de si mais sólido, mas que também é fluido. Então, assim, olha quanta coisa que aparece ali no filme. Tipo, uma das cenas mais lindas do filme pra mim é logo no início, e ele passa, assim, muito rápido. É papo de 10 segundos. Não sei se vocês perceberam que logo no início, quando eles meio que estão retomando a Riley, mostrando de novo o que estava acontecendo, quais eram as mudanças, as ilhas, o que tinha mudado e tudo mais. Sim. Aí, rapidamente, eles falam assim, olha a ilha ali da família. Pequenininha. Pequenininha. E aí é isso, né? A ilha da família é pequenininha. E aí do lado aparece a ilha dos amigos. É uma ilha gigante. E são fases, né? E é natural. Exato. E é super natural desse processo, de como que os pares são mais importantes. Cinematograficamente, em termos de roteiro, é muito importante isso, porque é justamente essa ilha que ela vai comprometer, né? Isso. É isso. Exatamente. E é muito importante, porque assim, é verdade. A gente fica nessa de, enquanto pai, né? Vendo que os nossos filhos, quando vão chegar na adolescência, eles ficam mais querendo só saber dos amigos, ou querem afastar a gente. E a gente meio que, vamos dizer assim, ressentidos, a gente acaba se afastando também dos nossos filhos, achando que lá na frente a gente vai recuperar, mas não, é ali que a gente tem que estar investindo mais energia para conseguir manter aquele vínculo vivo, porque eles não vão conseguir se sustentar só com aqueles vínculos com os amigos, né? E, cara, isso ali é o quê? 10 segundos de filme, e ninguém fala nada, tá aqui, percebeu, acabou. E aí todo mundo passa, mas eu achei, nossa, ali eu já tava chorando. Naquele momento ali, na verdade, quando começou a tocar o pianinho da abertura, eu já tava chorando. Seu mais velho tem quantos anos? O meu tem 11. Tem 11. Tá batendo ali na portinha. Ele percebeu coisas ali, sabe? Os meus mais novos, eles só deram risada, assim, das coisas que estavam acontecendo. Mas ele ficou meio pensativo, sabe? Sim, e eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Essa questão dos pais suportarem esse momento.
não tomarem como uma rejeição a si, né? Então, de repente, meu filho não gosta mais de mim, de repente, meu filho só me ataca, de repente, não quer mais passar tempo comigo. Até lembrei, veio, assim, uma imagem de, não sei se é uma série, um filme, que a gente vai vendo tanta coisa por aí, né? Mas de algum episódio que são pais de filhos adolescentes e que aí, de repente, esse filho volta depois de algum tempo procurando ali a ajuda do pai e ele fala, ele voltou, né? Depois desse tempo aí, né? Em que ficou tudo muito nebuloso, em que ficou afastado. E na psicologia a gente fala muito isso, né? Então tem um livro clássico que é da Sonia Alberti, que é Adolescente e Outro, e ela fala que o papel dos pais é o suportar, né? Então é ficar ali, é entender que eles vão em alguns momentos penar ali, que vão descarregar, porque os filhos estão testando ali também se aqueles pais são fortes, que eles precisam que seja, ao mesmo tempo eles estão vendo que os pais não são perfeitos. Então é um momento muito ambíguo, né? Porque é isso, eu descobri que meu pai não é perfeito, então ele também tem vários problemas, mas ao mesmo tempo eu preciso que ele esteja ali, mas ao mesmo tempo eu afasto. Então é um momento cheio ali de contradições e o quanto que é importante os pais estarem presentes, mas ao mesmo tempo darem também o espaço para os filhos explorarem aí todo esse outro universo que está se desdobrando e que eles estão experimentando, e é um momento de muito encantamento, né? E é bacana desse filme também porque eu lembrava dos meus alunos em vários momentos e identificando vários deles, várias situações. Eu também lembrava da minha adolescência, então foi nostálgico também. Acho que quando vem a nostalgia ali, né? O personagem que, Nossa, que eu acho que já tá dando spoiler pros próximos, divertidamente. Sim. Fui lembrando também de momentos da minha adolescência, né? Então, quando a Riley, ela tá ali com aquele grupo de meninas mais velhas, que ela quer muito impressionar, e aí elas perguntam o que ela escuta. E aí o repertório dela eram as músicas infantis e as coisas que o pai gostavam. E acho que é justamente isso, né? É o momento que ela vai ter que descobrir quais são os gostos dela, quais são as referências, né? É experimentar. É um momento completamente ambíguo e contraditório, porque a adolescência ela é um momento que, ao mesmo tempo que você está construindo a sua identidade, você tá se misturando ali com a massa, né? Então você quer ser igual a todo mundo, porque você não quer que seu kid se destaque, o que é diferente. Então ela pinta o cabelo igual das meninas e ela tem que gostar das mesmas músicas que elas gostam. E é bem essa crise do momento da adolescência, né? Que é o do ter que se diferenciar e, ao mesmo tempo, eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todos. Né? Então, acho que é um pouco nessa ambiguidade ali que a Riley vai jogando no filme, né? E aí ela acaba se atrapalhando com as escolhas ali um pouco equivocadas, enfim, tentando se entender. E uma coisa que o Alberto falou também que eu achei muito bacana foi o quanto a gente tem que ter o cuidado de não menosprezar. Né? Não achar que é tudo muito bobo, ou muito banal, ou muito simples. Meus adolescentes, eles entram ali na minha sala, às vezes, com o maior problema do mundo, e que pra eles é, mas eu tenho que tomar que aquilo tem um lugar pra eles, né? E eu acho que nesse momento é muito importante conhecer quem é o seu filho, até onde ele consegue ir, o que ele precisa da sua ajuda. E eu vejo isso muito aqui na escola. Então, eu tenho alunos e alunos. No andar, a gente tem mais de 200, né? E o quanto é importante a gente conhecer ali, individualmente, cada um deles, porque tem alunos que vão vir na minha sala e vão falar, Alice, eu preciso, não sei, pegar um livro que tá na minha sala. Tem uns que eu vou poder falar, vai lá, entra e pega. E ele vai entrar. Tem uns que se eu falar, vai lá, entra e pega, eles vão ficar desesperados, porque vai entrar, vai ficar exposto na frente de um grupo. E eu preciso entender também, né? Se eu, não, eu posso com você até a porta, e lá você vai, que estratégia. Então, acho que é importante os pais entenderem também quem é o seu filho, porque algo que você pode estar exigindo que para você é muito trivial, pode ser que para o seu filho não seja, né? Então, é importante você também oferecer recursos. Porque eu quero que meu filho seja, não sei, mais sociável. Eu vou chegar, vai lá, senta ali com eles e conversa. Mas se o seu filho não tiver os recursos para sentar e conversar, ele vai precisar que você oriente, né? Que você mostre, como que começa uma conversa? Chega e pergunta o que eles fizeram no fim de semana. Então, é um momento em que eles precisam de muita orientação e precisam de alguém que ainda module alguns comportamentos, né? Então, como eu chego, como eu converso, como eu falo? É um momento, assim, que a orientação é fundamental. Então, ter esse diálogo aberto com os filhos é primordial. Então, é uma coisa que mais caro para os pais na relação com o adolescente é a permanência do diálogo, né? Ter esse espaço de diálogo. Pode ser que o filho não acesse, mas eles precisam saber que eles têm, que eles vão ser acolhidos, que eles vão ser escutados, que eles vão poder tirar dúvidas, que vão poder falar sobre assuntos, às vezes, que não são muito confortáveis para as duas partes, né? Mas eles saberem que eles podem recorrer aos pais para orientação é muito importante. Dentro das coisas que você falou antes de dar esse espaço da escolha, né, e que eles vão ganhando autonomia para fazer escolhas, e falou também agora de oferecer recursos para que eles possam se colocar, que também é para fazer escolhas, né? E eu sinto que ao longo do primeiro filme, quem fazia as escolhas era muito a Alegria, e ela tinha esse lugar de domínio, né, das escolhas da Riley. E no segundo filme, a ansiedade. E o arco das duas personagens dos dois filmes é meio de entender que quem decide não são elas, né? E nesse sentido, é muito interessante tentar espelhar a si mesmo como educador, seja como pai ou como professor, de novo,
nesse lugar dessas emoções, né? De que você não vai tomar as escolhas. Talvez no início da vida, mas depois não mais. E que é importante você se colocar nesse lugar porque é fatal, né? De fato, vai chegar um momento em que você não vai ter essa escolha. Outra coisa legal que vocês falaram é essa questão do sujeito, né? De como ele se constrói. Existem 3 concepções principais do sujeito. O primeiro é o iluminista, né? De que existia aquele cerne no sujeito, que é, de certa forma, a ideia do senso de si, né? De que existe aquela pessoa é única, centrada, racional, razoável, e que tudo gira em torno daquilo, e que todas as decisões que ela vai tomar e todas as ações que ela vai ter ao longo da vida vão ser referentes àquilo. E aquilo evolui ao longo do tempo, mas é aquilo e não muda. Um segundo é uma concepção de sujeito sociológica que ainda existe um cerne, mas esse cerne não é absoluto, ele se constrói a partir da relação com as outras pessoas. E o terceiro é a concepção do sujeito pós-moderno, e eu sinceramente não sei qual das 3 é a mais adequada, mas enfim, no sujeito pós-moderno não existe esse cerne, esse centro de si, existem na verdade várias identidades que vão se tensionando dentro de si, e ora empurrando para um lado, ora empurrando para outro lado, e construindo essa pessoa ao redor, na verdade, de várias identidades que se relacionam. Eu acho que o caminho do filme é mais ou menos esse, né? No início, é um sujeito iluminista. É aquele centro de si, coerente, passa por um segundo momento em que muito da personalidade da Riley é construída através da relação dela com as amigas e com a Val e com o time das mais velhas, que ela quer se tornar. E no fim, quando tem aquela crise de ansiedade, que a gente vai parar e vai falar sobre ela mais atentamente, em que tem quase que um furacão dentro da cabeça da Riley e que eles são expulsos por aquele vento metafórico, né? E eles tentam todos juntos arrancar o centro de si construído pela ansiedade sem sucesso e só conseguem quando a alegria vai lá e conversa com a ansiedade, enfim. A alegria tenta colocar o senso de si dela de volta e não funciona, porque também já não é mais aquele sujeito. Ela já mudou. E aí ela entende e tira o centro de si dela, porque, enfim, não cabe a nenhuma das duas fazer a escolha. E aí surge um novo senso de si, contaminado pelas emoções e lembranças de todas as emoções, que é complexo. E que é justamente esse sujeito pós-moderno, que ao mesmo tempo que ela é uma ótima amiga, ela é uma péssima amiga, ela é uma pessoa boa e é uma pessoa ruim, tudo ao mesmo tempo, que é uma coisa que você já tinha falado. E esse novo senso de si, que é contaminado por todas essas emoções e por todas essas lembranças difíceis e traumáticas que no início do filme tinham sido expurgadas pela alegria, me parece muito uma metáfora do que é o processo terapêutico, né? De que eram todas lembranças ruins que ela queria esquecer, ela jogou lá para algum lugar do inconsciente com o qual ela não precisava lembrar. E aí volta pior. Aquilo que a gente diz que não quer ver, não quer lidar, que quer jogar fora, ele volta pior. E volta como uma torrente, né? É. E aí é só quando ela aceita aquilo tudo como parte dela que ela emerge como um novo ser que se aceita, né? Bem bonito isso. E eu achei legal porque você falou as coisas que foram te pegando no começo do filme, né? E logo no começo do filme, acho que primeiro tem aquela cena do rock, que é tudo funcionando em perfeita harmonia, né? Eles estão dançando ali num balé, na sala de controle, então a hora da alegria, todos eles se entendendo perfeitamente. Eu acho legal porque mostra a tristeza e a alegria lado a lado, que acho que é o fechamento do primeiro filme, entender que elas não estão em polos opostos, que não existe uma ou a outra, né? Que elas têm espaço e que elas conseguem ali coexistir. E aí, tá aquela cena lá linda de balé, do rock, a alegria ali muito satisfeita, que ela arrasou naquele jogo, e aí começam a vir os primeiros sinais do que seriam as emoções que estariam por vir, né? Então vem ali um sinal do que seria a inveja, um sinal do que seria a ansiedade, aí ela fala exatamente isso, não sei o que é isso é um incômodo, o que a gente não gosta a gente joga fora e pronto, né? E aí vai embora, e aí quando volta, já volta daquela forma estruturada, e acho que é legal falar sobre a caracterização dos personagens, né? Porque eu fiquei olhando, foi me chamando a atenção. Então, acho que a ansiedade, que é aquela coisinha laranja, meio caótica, tem uma energia caótica. Eu acho que a inveja, a caracterização da inveja, achei muito interessante também, porque ela tem um olho ali enorme, né? Coisa do olho. E ela é pequenininha. De olho nos outros. E ela é infantil um pouco, porque acho que a inveja tem um pouco essa raiz ali, né? Na infância, tem um momento ali, 4 anos, que lembrando da minha sobrinha, que outro dia queria usar o prato da colega, aí não deixou, aí ela pegou um prato de adulto e falou, tô usando o prato de adulto. Então, querer causar inveja no outro e ter inveja. Enfim, a vergonha, que é aquela coisa enorme, rosa, que não consegue se esconder em lugar nenhum e toda desajeitada. E o tédio, que eu achei que ficou um personagem... Ficou curioso ali, né? Porque ele tá no celular, mas ele continua entediado. Então, acho que tem um paradoxo ao mesmo tempo. E acho que é justamente para talvez trazer um pouco essa questão dos adolescentes de hoje em dia, né? Então, sempre entediados, aí pega, bota o celular na mão, continuam entediados, mas ao mesmo tempo também não estão tendo ócio ali produtivo, enfim. Ficou um personagem meio enigmático ali pra mim. Não sei se a gente vai ter um tempo ainda pra trocar sobre ele, porque ele ficou me incomodando um pouco.
E eu acho que essas 3 foi onde eu vi mais sintonia. Não sei se a percepção de vocês foi isso, mas eu achei a sintonia da ansiedade com a vergonha e a inveja muito particular, mas de alguma forma a ansiedade tomava frente um pouco para benefício das outras, né? Porque como quem diz, a vergonha falava assim, se a ansiedade estiver no comando, ela vai evitar que a Riley passe por um momento de vergonha e eu não quero aparecer, então para ela tá ótimo. E a inveja pensava, se a ansiedade toma ali o controle, ela vai conseguir as coisas que eu tô querendo, que é entrar no time, etc. Então também é bom pra mim. Então parece que de alguma forma elas deixam ali a ansiedade tomar o controle porque elas ganham com isso, né? E eu acho que essas novas emoções, elas trazem um senso de temporalidade muito diferente. Porque as primeiras emoções, as originais, elas são muito do presente, né? Então é a raiva, é o medo, então eu vou me proteger porque eu não quero cair, é o nojo que eu sinto quando eu boto essa comida ruim na boca, é a alegria, enfim. E a alegria muito do presente, né? O prazer imediato, se divertir agora. E quando entra no primeiro filme a tristeza, eu sinto que ela já traz um pouco essa ideia do passado, né? Então, das perdas, que é quando ela começa a trabalhar essa questão da mudança, então de perder a casa, perder os amigos. Então, acho que entra essa nova temporalidade, e aí no filme 2 a gente tem o futuro, né? Que até então não tinha aparecido ainda, né? E aí é isso, é justamente, não quero sentir vergonha, então eu não vou fazer nada que eu possa me colocar em evidência. Eu quero conquistar alguma coisa que o outro tem, então eu vou me mover nesse sentido. Eu quero evitar que coisas ruins aconteçam, né? Então eu vou tentar controlar tudo. Então eu acho que essa questão do tempo futuro é uma coisa que se impõe no filme, né? E é justamente no momento em que o futuro começa a aparecer, porque até então a maior preocupação de uma criança é o que ela vai fazer quando chegar em casa, né? O que vai fazer no fim de semana, no muito. Eu acho que essa questão do quem sou eu e quem serei, né? E quem eu estou me constituindo a ser, é uma questão que se impõe aí realmente nessa fase. Tem uma coisa muito interessante do que você falou, que a ansiedade, ela se apresenta para a alegria como uma emoção complexa. Como se a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo não fossem complexos. No primeiro filme, a alegria, que é uma coisa muito genial, né? A alegria amadureceu, olha só que bonito isso. E nesse filme, ela continua amadurecendo, se tornando muito complexa no sentido de que tem momentos em que a alegria tá melancólica. É uma alegria triste. Pensou em desistir, né? Tem um momento que ela pensa em desistir. Uma alegria desesperançosa. Olha só, isso não é super complexo, cara? É uma baita de uma emoção complexa. E a gente coloca também um momento em que eles são presos e enviados. Um deles, eu não lembro qual agora, grita assim, nós somos emoções reprimidas. O que é genial também, né? Porque uma emoção reprimida não pode ser uma emoção simples. Se ela é uma emoção simples, por que você vai reprimir uma emoção? Só o que é complexo que pode ser reprimido. Mas eu acho que a chegada dos novos personagens, elas complexificam o primeiro. Isso, que até então certeza. o medo é o medo de se machucar. Depois começa a ser o medo de se eu não conseguir atingir nada na minha vida, né? Então eu acho que torna tudo muito mais complexo. Não é que as emoções elas sejam simples. Eu acho que tudo muda a partir de então. Eu acho que essa que é a grande virada do porquê que o senso de si não encaixa mais, né? Porque a alegria não é mais a mesma alegria de antes, o medo não é mais o mesmo medo de antes. Tudo já ficou diferente, né? Eu acho que essa ideia da casa já estava construída com todos aqueles pilares, aí de repente você tira a casa toda cai, e você vai construir uma outra casa, né? Aquela casa já não cabe mais, não atende mais. E é por isso que os caras chegam destruindo tudo, né? Com aquela bola de demolição. É tudo mudou, nada ficou no lugar. Adriana Calcanhoto, pra você esse episódio. Fala aí, Thiago, você queria falar? Eu só fico pensando em como esse filme é maravilhoso. Porque é isso, assim. E a Pixar não pagou a gente, hein? Não pagou a gente. Tinha que pagar. Tinha que pagar, porque a gente tá enchendo a bola deles. Tá demais. Não tô falando dos outros, não, porque tem muito filme ruim aí, mas assim, esse não tem jeito. Esse merece. Já era, acabou com o patrocínio. Porque, percebe, você na primeira vez que você falou agora, nessa segunda parte, você trouxe um negócio que é muito complexo para as pessoas entenderem, que é esse conceito de inconsciente. E tá lá. Você pode nem saber nomear aquilo dali, né? A pessoa talvez leiga, mas ela entendeu o que tá ali. A gente tá falando de emoções reprimidas dentro de um filme para criança, sabe? A gente tá falando, e assim, eu particularmente penso que o filme, o Divertidamente 1, ele é um filme sobre a tristeza. E é um filme que mostra pra gente a importância da tristeza e mostra como que talvez até essa felicidade que beira a positividade tóxica, ela é problemática pra gente. Ao passo que o Divertidamente 2, por mais que ele seja um filme sobre puberdade, sobre adolescência, eu acho que ele é um filme sobre a ansiedade. Porque ele é um filme que ele coloca a ansiedade no centro, ok, ela vai começar a operar, porque se torna muito simples a gente, né, responder, começa a dar resultado, você seguir só a ansiedade e tal, e aí você tem essa virada que você vai puxar, não vou dar spoiler do gatilho do teu próprio podcast, Não tem problema. mas é... Podcast é nosso, Thiago. Total, é tudo nosso. Mas o que eu acho mais sensacional é como que agora, no Divertidamente 2... ele traz esse conceito de que, olha, da mesma forma que lá atrás a gente falou que a tristeza não era ruim, a gente aqui precisa entender que a ansiedade também não é ruim. A ansiedade é uma emoção como qualquer outra, ela não pode ser expurgada, não pode ser reprimida.
A gente só não pode ceder a todos os desejos da nossa ansiedade. A gente só não pode viver em função da ansiedade. Mas ela tem um papel importante de defesa da gente prever o que está acontecendo, disso, né? Dá um pouco de contorno pra gente também. E tudo isso nesse filme, sabe? Assim, então eu acho que quando a gente começa a entender que ele traz essas mensagens de que, olha, a ansiedade é ok, mas não deixa ela cair muito, e se ela pegar muito em cima de você e controlar tudo, a gente vai ter ali o episódio que acontece no final, mas como é que a gente lida com tudo isso, né? E pra mim é a mensagem mais linda do filme, que é como que a gente consegue, com abraço, com afeto, com acolhimento, passar pelas maiores crises das nossas vidas, cara. E é exatamente isso o filme. E eu acho que como elas se complementam, né? Sim. Porque a alegria por si só é só o presente. É o que eu vou fazer pra me divertir agora, é a careta que eu vou fazer ali no ensaio do rock pra brincar com as minhas amigas. É só o prazer, 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 agora, agora, agora. E ela não constrói pro futuro, né? E a ansiedade não, ela tem essa preocupação com o futuro. Só que aí é o futuro demais, aí você esquece do presente e não foca no caminho, na trajetória. Eu vou ser feliz quando eu alcançar lá. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Eu vou ser feliz quando isso for possível. E o presente agora fica esquecido, né? Então a importância disso, né? Então dá pra você conseguir concretizar o que seja aquilo que você quer da sua vida, né? Então, para eu fazer uma viagem que eu quero, eu não vou gastar todo o dinheiro que eu ganho agora no presente, porque senão lá na frente eu não vou conseguir construir isso. Então, como que é ajustar esse meio termo, né? Entre não deixar a ansiedade tomar o controle, que de alguma forma é a realidade ali que se impõe das coisas que precisam ser feitas, né? Mas também não deixar que ela controle e você perca ali todo o que seria o prazer, a alegria, a sua trajetória, né, de vida presente, enfim. Então, acho que essa é a importância também da ansiedade para a gente construir a nossa vida, né? Arranje uma cadeira de massagem para a sua ansiedade. Essa é a parada. Que é o que acontece no final, Exatamente. basicamente. Quando todas as emoções ficam ali em torno dela, né? E fala, calma, isso você não pode controlar agora. O que a gente faz? Muito sabiamente. Muito sabiamente. Exato. É uma alegria sábia. Anos de análise em 1h30. Não é? Todo mundo tem uma função. Eu planejo pro futuro. Eu tenho uma crítica muito grande com pessoas que ficam preocupadas em, o que é esse livro infantil? Para que idade é esse livro infantil? Para que idade é esse filme infantil? E na verdade é para todo mundo, sabe? Assim, o Divertidamente 2, ele é literalmente para todo mundo. Você, enquanto adulto, vai pegar muita coisa, como a própria Alice falou, né? Assim, tive lembranças da minha própria adolescência, ó. Olha como isso também é curativo, né? Você reviver aqueles momentos, recontar aquilo ali a partir de uma perspectiva de que você está vendo numa animação, no cinema. Mas sobretudo, crianças pequenas também se beneficiam porque vão entender algumas coisas do conceito básico ali e vão pegar alguma coisa. O próprio adolescente, ele pode não pegar a ideia geral do negócio, mas ele vai começar a se identificar com algumas questões. Mas para criança é sempre bom. Vamos tentar botar um básico aqui. Para criança, se é sobre sentimento, é sempre bom. Não necessariamente talvez ela consiga pegar a abstração do que é se tornar adolescente. Mas é sempre bom oferecer essas camadas, né, de conversa, de diálogo para os nossos filhos, porque vira repertório para eles, sabe? E, tipo, quando eles passarem por aquilo, eu falo assim, sabe? E é aquilo, vira profecia autorrealizável, se a gente vai ficar falando, você vai ser chato, você vai ser aborrecente. Então, assim, a primeira coisa que a gente devia fazer um acordo nesse podcast aqui é que, assim, não vamos mais usar essa palavra, porque aborrecente é horrível, porque a gente só coloca... o Alberto tá chateado. Você vai realmente querer abrir mão disso? Quando ele estiver te aborrecendo? Vou. Cara, eu vou falar... Ouviu isso a vida inteira, e agora que tem a chance de... Da minha vez! Eu fiz um post hoje, eu acho, no meu Instagram, falando sobre esse processo de arrumar pra escola. Pô, são 4 filhos, né? Então, assim, sempre foi muito estressante, mas hoje em dia não tem sido tanto assim. Não tem sido? Eu vou ver esse post, porque lá em casa... Porque os mais velhos já ajudam, eles não enrolam tanto assim, eles têm o senso de chegar no horário, sabe? E aí a de 5 anos, ela enrola um pouco, aí a gente vai lá, mas todo mundo ajuda. Aí ajuda a mais nova a colocar o sapato. Então, bem que todo mundo tá colaborando ali. A gente tá tentando sair. Então, já foi muito estressante. Hoje não é. E aí eu falei sobre isso, falei, poxa, olha, já foi, se você tá nesse momento, respira, vai ficar mais leve com o tempo, vai ficar tranquilo. Eu falei sobre como eu prefiro enxergar a luz, ao invés de enxergar só a sombra no que a gente vive no dia a dia e tudo mais. E aí teve um comentário lá especificamente falando assim, aí ó, eu conto ou você conta, marcou uma outra pessoa, eu conto ou você conta daqui a pouco, quando eu começar a entrar na adolescência. E aí eu falei, puxa, sabe, é essa visão estigmatizada da adolescência que a gente tem que combater, porque foi mais ou menos isso que eu respondi. Eu falei, olha, eu venho ouvindo comentários como esse há 11 anos.
Desde quando eu tinha só o Dante, e ele tinha 1 ano, quando ele era um bebezinho de colo, as pessoas falavam, deixa chegar aos 2 anos. Aproveita que agora que é época boa. Chega aos 3 anos. Deixa chegar aos 3 anos. Mas você fala isso porque só tem um filho. Aí nasceu o segundo. Mas você tem 2? Aí nasceu o terceiro. Agora tem 4, ninguém mais fala essa coisa de filho. Mas fala da adolescência. E eu convidei essa pessoa e falei assim, olha, volta daqui a 2 anos. E eu tenho certeza que eu não vou estar mudando a minha forma de enxergar, porque eu estou praticando essa forma de enxergar os meus filhos, o que eles passam, com mais respeito e carinho, desde que eles nasceram. Não vai ser nessa virada de chave de adolescência que eu vou achar tudo um absurdo e vou falar que essa geração está perdida. Até porque isso é uma outra frase que a gente deveria estar parando de falar, porque ela é verdade. A gente fala isso para atacar a juventude, mas como a própria Alice falou no início, né? A juventude está perdida, porque ela não tem identidade. Ele está construindo essa identidade durante a puberdade. Então, sim, sempre vai estar perdida. Se encontrar, obrigatoriamente vai fazer você passar por esse vale de se sentir perdido, sabe? E que apoio, que amparo você vai ter das pessoas que você ama para poder construir isso de uma forma mais sólida, sabe? Então, eu acabei divagando pra caramba, mas era isso. Me ajuda aí, a sua arroba é Thiago Queiroz. Isso. Não foi alto jabá não, tá? Foi só pra trazer. Mas alto jabá nesse podcast é permitido. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Deixa comigo. Eu quero falar sobre o tédio. Vamos lá. Cara, esse negócio do tédio no celular, pra mim, é genial, cara. É genial. Porque se esse tédio tá nas redes sociais, ele tá buscando aquela carga de dopamina que ele recebe, e é vazia, e ele tá lá jogando tempo fora loucamente, não tá recebendo nada em troca, está entediado, está fazendo coisas entediado e não tem o ócio criativo. Eu acho que é uma representação extremamente contemporânea e inteligente do tédio. Eu achei interessante justamente esse paradoxo, né? Tá entediado, mas ele tá ali com o celular. Eu fiquei pensando, será que se ele não tivesse com aquele celular na mão, ele teria sido um personagem mais participativo na história? E aí foi um dos momentos que eu voltei ali pra minha adolescência. Eu fiquei lembrando de eu falando pra minha mãe o tempo todo, tô com tédio, tipo, resolve. Né, eu delegava isso assim, estou entediado, o que você vai fazer para resolver o meu tédio? E a minha mãe respondia todas as vezes, sem exceção, vai arrumar o seu quarto. E eu ficava pra morrer com essa resposta, porque não era isso que eu queria, né? E o tédio, ele é isso, ele é o querer alguma coisa, né? Eu quero ter um desejo, mas eu não desejo o quê? Né? E o celular, ele tira isso, e você fica ali naquele loop infinito, e quando vê, você sai cansado, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? E você tira um momento ali muito precioso da descoberta, né? Vou descobrir o que eu quero, né, nesse momento. É um hobby? Vou criar alguma coisa? E eu fui lembrando dos meus momentos criativos, né? Porque a adolescência, ela é um momento que o pensamento, ele tá, assim, em expansão. E eu acho isso o máximo. Porque o adolescente, ele cria hipóteses na cabeça dele. Acho que a grande virada também, eu estou falando tudo é uma grande virada da adolescência, mas a sacada ali da adolescência é a capacidade de você pensar de forma hipotética, é você criar hipóteses, formular hipóteses. É por isso que o adolescente, ele tem resposta pra tudo, ele acha que ele vai salvar o mundo, ele tem essa coisa, né, de achar que tudo é simples, porque o pensamento, ele tá ali em expansão. E é inclusive por isso que a ansiedade, eu acho que ela surge dessa forma, porque é a capacidade de você criar hipóteses de cenários que não aconteceram. E isso só é possível realmente nessa fase, né? A gente tem o Piaget, que, enfim, estuda ali, né, as fases de desenvolvimento, e ele vai dizer que é nessa época que esse pensamento começa a se formular dessa forma, né, se desenvolver dessa forma, e que é, inclusive, também, por um lado, quando a gente pensa que adolescente é tudo cruel, mas é a partir da adolescência que é possível sentir a empatia, de fato, porque a gente trabalha empatia com criança desde pequeno, né, a gente vai plantando ali as sementinhas, mas a empatia, ela só é possível à medida que você consegue criar a hipótese de imaginar como seria estar no lugar de outra pessoa. E não é essa ideia de que estar no lugar da outra pessoa é eu no lugar do outro, porque isso não é empatia. Se eu tô com os meus recursos, com a minha ferramenta, com as minhas vivências no lugar da outra pessoa, eu não tô de fato fazendo o exercício do que é ser aquela pessoa, né? Então, é um momento muito fértil de interesses e de vontades e de capacidade de pensar e de argumentar. E é muito bacana trabalhar isso com eles e dar também essa voz, né, para que eles possam expressar. E eu trabalho muito com o 8º ano, que é quando eles estão ali no ápice, né, dos questionamentos e do falar. Eu trabalho a comunicação não violenta, que eu falo, vocês estão aqui cheios de questionamentos, cheios de ideias, e muitas vezes estão cobertos de razão, mas a forma que fala, a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho. Destruindo pontes. Eles estão destruindo pontes. Mas eles querem salvar o mundo, assim, isso é muito bacana, né? E se você é um adolescente que acha que pode salvar o mundo, sinceramente, você está certo. Todo mundo que mudou o mundo em algum dia foi um adolescente. É isso aí. Quer dizer, quase todo mundo. Não sei, eu não posso fazer essa afirmação assim, né? Levianamente. Talvez crianças tenham mudado o mundo. Sim, Malala, né?
Mas eu acho que é isso, assim, é entender que a adolescência é esse processo que é confuso, como no próprio final do filme fala, né? Mas entender que inevitavelmente vai passar por isso, mas que existe uma forma acolhedora de enxergar isso. Acho que esse aqui é o grande legado do filme, né? Da gente poder olhar com mais carinho para a adolescência, entender que, poxa, é difícil, né? Não é fácil você passar por uma vida inteira cheia de hipóteses na cabeça, como a Alice mesmo falou, sem ter a certeza de qual hipótese vai acontecer e o que o outro pensa sobre mim, no momento que a sua percepção está completamente fragilizada. Porque é meio que isso. No filme se quebra aquele senso inicial egóico, mas na vida é assim também. Se quebra aquela ideia de que eu sou o melhor. Se eu perguntar para os meus filhos pequenos, eles têm certeza que eles são os mais rápidos corredores, os mais rápidos nadadores. É tudo, que eles são os mais inteligentes. Muito forte. Se eu perguntar para o Dante, de 11 anos, ele já tem suas dúvidas. Então a gente passa por essa quebra para a gente poder reconstruir isso de uma forma mais, vamos dizer assim, plena, né? Sobre o que a gente pensa da gente mesmo. Então, enfim, temos que ter mais acolhimento com relação aos nossos adolescentes. Temos. Precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Trocar o velho pelo novo. Uma coisa que eu acho muito legal desse filme é que ele trata o espectador com inteligência, né? No sentido de que ele constrói uma trama complexa, bastante complexa, e fala assim, olha aí, o que você conseguir entender, você entendeu, eu acho que você consegue entender tudo, porque eu tô colocando aqui tudo pra você. E mesmo o fim, você fica aí e decide o que é o fim pra você, porque o fim pode ser qualquer coisa, né? Inclusive, tem 2 cenas pós-créditos, né? Tem duas? Eu vi Tem uma duas. só. Putz, eu não acredito que eu perdi. Eu descobri Tem a durante depois os na créditos internet. E tem a no final. E tem a segunda. Não acredito, cara. A no final é quando a gente descobre o segredo. Thiago, você Tava fica ali falando no aí. cofre. Não acredito que eu não sei o segredo do cofre. Fica aí a dica pra quem ainda não viu, veja até o final dos créditos. Não, vocês vão ter que me contar. Não, ninguém vai te contar nada. Você vai ver lá no cinema. Não é a Pixar que vai dar dinheiro pra gente. É a gente que vai dar dinheiro pra Pixar. Bom, enfim. Aí, o filme é construído com 3 linhas narrativas independentes que se entrecortam e que eu acho muito legal, porque assim, a gente tem o grupo das 5 emoções primordiais, iniciais, que vai lá pra fora da sala de comando. A tristeza volta eventualmente, mas ela tá dentro daquele mesmo enredo, daqueles outros 4. A gente tem a segunda trama, a segunda linha narrativa, que é a linha narrativa das 4 emoções novas. E a gente tem a terceira linha narrativa, que é a linha narrativa da Riley, que é, agora, finalmente, apartada da linha narrativa das emoções. Se no primeiro filme a Riley era uma consequência daquela sala de controle, agora ela não é mais. Isso, cinematograficamente, é muito rico, né? E a gente entende, de novo, através de mais uma criação de símbolo cinematográfico, mais um signo diferente, que a gente está vivendo várias histórias simultaneamente dentro da gente, né? E voltando ali para aquela questão dos sujeitos, disse a respeito do sujeito pós-moderno, que se a gente sente ou entende que tem um cerne dentro da gente que é uno e que faz sentido, é porque a gente cria uma narrativa a respeito da gente mesmo, que a narrativa faz sentido, do início até o fim da nossa vida. Isso conversa com o que você estava falando sobre o Dante, né? O seu filho mais velho de 11 anos, que já se percebe de uma forma diferente. Porque é a autopercepção, né? A autoimagem. A gente falou várias vezes dessa questão do senso de si e das convicções a respeito de si, e a gente não falou desse termo em momento nenhum, da autoimagem que a gente constrói, que é muito importante. E o quanto é importante também, dentro desse processo da adolescência, que eu espero que todo mundo alcance em algum momento, essa parte de se libertar um pouco, né? Do que os outros pensam a respeito da gente. Porque viver com isso pra sempre é um peso incarregável. Incarregável, existe essa palavra? Se não existir, agora existe. Eu acho que a inveja e a vergonha estão muito ligadas a essa questão da autoimagem, né? Então, por isso que eu falo que esse trio ali, eu acho que ele ficou ali bem amarradinho. A ansiedade, ela toma o controle, mas ela, junto ali com a inveja e com a vergonha, estão muito voltadas para essa questão da autoimagem, da autopercepção. A ansiedade, né, quando ela assume o controle, e aí, de novo, a questão da ambiguidade, né? Porque no momento que ela assume o controle, ela perde o controle. E aí, ela cria essas convicções e essa autopercepção que não é real. De que a Riley nunca vai ser boa o suficiente, enfim, isso que fica ali ressoando, né? Eu não sou boa o suficiente, não vou ser boa o suficiente. Enfim, é uma convicção que não é real, né? Então, são convicções criadas a partir de uma autopercepção distorcida.
E ela escraviza a imaginação dela pra fazer aquelas imagens todas. E é uma baita de uma projeção, né? Não, essa Muito cena foi interessante isso. uma das minhas favoritas. Primeiro que a psique ali da Riley parece um parque de diversões, né? O Aham. eco do sarcasmo. Aí, enfim, cada lugar é um lugar assim... E visualmente tudo muito interessante. Tudo né? muito interessante. É aquela chuva de ideias, enfim, é muito bacana. E a Ilha da Imaginação, eu acho que foi o que eu mais me diverti. Porque primeiro começa com os tópicos, né? Que mudam totalmente, aí vira uma fábrica de fanfics e de fofoca. Então tem hidromassagem na sala dos professores. E é muito isso, eles vêm às vezes na minha sala perguntar, fulano, vem aí, não sei o quê. Eles inventam umas coisas, eu fico, gente, de onde eles tiram isso? E aí depois quando entra ali naquela sala de redação e ela tá totalmente dominada pela ansiedade, aí são os ICs, né? Que não deixam ali a Riley dormir, porque de repente toda a imaginação dela foi justamente cooptada ali pela ansiedade que tá tomando conta de tudo. E aí quando as outras emoções entram e tentam ali, né? Eu me diverti horrores. Aí, qual que foi que falou do gato, né? Nossa, aí eu ri ao cinema. Acho que foi a raiva. Ele fala assim, eu também posso ser um cara maneiro. E aí o cara faz uma coisa mais alegre, vamos ser positivos. Aí imagina ela adotando um gato. Ela meio aleatório, mas legal. Saiu daquele clima ali, né? Só das coisas negativas, enfim. E é exatamente esse processo que a gente faz também de contrapor os pensamentos que são negativos, os pensamentos ansiosos, né? E é um exercício que a gente faz na nossa vida inteira, de não, nossa, aquela pessoa tá mirando estranha, será que ela não gosta de mim? Não, vai ver, ela só tá num dia ruim. Então essa ideia da gente contrapor, né, os pensamentos que às vezes vêm de forma negativa e vêm muito ali pela ansiedade com outros pensamentos que vão formular outras hipóteses, né? Não, talvez me tratou dessa forma porque tá num dia ruim, ou... Enfim, essa ideia da gente contrapor pensamentos. Eu acho que ficou muito caracterizado nessa cena, né? E achei muito bacana, muito bem feito. Ou seja, se você estiver ansioso, pense em adotar um gato. É isso que eu aprendi com esse filme. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí, não pode! Manda a gente embora! A crise de pânico que a Riley sofre no final, né? Porque é onde tá o ápice ali do conflito dela. E ela tá completamente regida pela ansiedade. E aí a coisa começa a se desestruturar, né? Ou seja, ela experimenta o que a gente tenta explicar para as pessoas, o que é a sensação de desintegração. Olha que bonito o psicanalista falando. Mas Eu ia falar, tipo, degringolar, perder a linha. Deu pânico. Exatamente. Tu vem com Pode ser desestruturar. também. É muito Mas bonito é isso, você tá ali completamente desintegrado, ela perde o chão. E isso, cara, pra mim é o que é o mais importante, né? O filme ele mostra como esses sintomas psíquicos refletem também em sintomas físicos, né? Porque as pessoas acham que não, que é bobeira e tal, e não, ela começa a hiperventilar, tem taquicardia, e aí ela começa... Ela segura o pescoço, eu achei que ela fosse desmaiar. Eu achei que ela ia de arrasta ali em algum momento, mas eu falei assim, não vamos fazer isso, né? Porque tá vendendo muito infantil. boneco, pô, né? Infantil, não vai fazer isso. Mas, assim, a forma como eles representam isso e como ela sai dessa crise é muito incrível. E é muito, assim, acurado, sabe? Porque... E a própria ansiedade entra num processo parecido, né? Exato. Porque ela fica ali congelada, ela trava, e tudo em volta ali girando. Até que a alegria chega ali, chega nela, e aí vem só aquela lagriminha, trazendo o que a Alice falou, né? Da complexidade das emoções, de como que a ansiedade precisava chorar. Então vem aquela lagriminha ali, começa a cair, ela começa a soltar um pouco a mão no freio, aí a alegria tenta retomar a coisa, aí as outras emoções conseguem tirar lá o negócio e tal, e aí de repente todo mundo tenta trabalhar junto e finalmente rola o que eu acho que é a representação máxima da integração, quando todas as emoções abraçam o seu senso de si. Olha que incrível isso, sabe? Você precisa que todas as suas emoções, todas as suas estruturas estejam juntas abraçando aquilo que você entende por você mesmo. E aí vai vir aquela coisa que vai mudar, vai ser isso, vai ser legal, vai ser inseguro, porque cada emoção vai reger também um pouco de como você se percebe, né? Que é quando ela se aceita, né? Exatamente. E aí, assim, eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando ela começa a se acalmar, ela faz uma coisa que profissionais, quando estão lidando com alguém que tem ataque de pânico frequentemente, que é a dica do grounding, né? Que é o lance de você se aterrar. É quando ela bota a mão no taco de hóquei dela lá, parece essa cena, de novo, muito sutil, né? Ninguém fala nada sobre aquilo, mas você bota aqui e ela começa a se acalmar. É isso, ela se aterrando e tentando se lembrar de que aquilo ali é o mundo real e não aquilo que está acontecendo na cabeça dela. E aí ela vê o ponto de fixação dela, que são as amigas, né? Que é o vínculo, é o porto seguro. E aí vai tudo se acalmando. E ela vai retomando, se reganhando a consciência ali, cara. E a voz, quando a alegria vem falar com a ansiedade, ela fala ansiedade. É uma voz branda, isso. assim, que acalma. Ela me dá até arrepio, né? Porque eu acho que é isso. No momento que às vezes a pessoa tá ali tendo um ataque, às vezes as pessoas ficam desesperadas junto, né? E aí entra aquela coisa, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E um bando de gente em cima. E ela vem assim com a maior paz e calma, e aquela voz assim...
e ela consegue, de alguma forma, tomar ali, né, a frente da situação e trazer algum tipo de conforto. E eu acho que a ideia também de que a ansiedade, ela causa tudo aquilo, mas na intenção de fazer o bem. Exato. Ela fala assim, não, eu tô aqui pra cuidar da Riley, pra fazer a Riley chegar nos objetivos que ela tem, e a intenção dela ali é muito boa, né? E o quanto que a gente não se atrapalha, às vezes, e faz algumas coisas equivocadas, de alguma forma, com uma intenção que é boa por trás, né? E eu acho que vem muito naquela cena também emblemática em que ela vai pegar o caderno ali da treinadora, e aí é quando a tristeza consegue ali aparecer, né? Porque você vai sendo levado por aquela emoção e os fins justificam os meios, eu preciso conseguir a qualquer custo, e aí ela, ao mesmo tempo, não tem mais aquelas convicções e o senso de si que impediam ela e as emoções, enfim. E é um pouco esse processo do estar perdido, né? E aí, de repente, quais são os meus valores? Eu acho que fala muito também sobre valores do filme, né? Total. No momento que ela perde ali o senso de si, é como se ela tivesse muito sem referências. E eu achei muito bacana, assim, esse momento, esse desfecho. Chegou nesse ponto, precisou chegar nesse ponto, e aí quando ela fala também, entre vários pensamentos, eu preciso de ajuda. Que eu achei também muito importante, né? Porque nesse momento, a ajuda ali foi estar com as amigas, enfim, ela conseguiu dar conta dessa ansiedade de várias formas, mas tem momentos que precisa de mais do que isso. Eu acho que esse reconhecimento também do precisar de ajuda é muito importante, eu acho que foi um ponto... Da própria vulnerabilidade, né? É, com certeza. E eu acho que até um pouco essa ideia do... Fiz agora uma viagem, né? Da alegria um pouco como os pais, que estão ali em stand-by no momento que o adolescente está, e de repente a alegria volta, né? O adolescente está precisando ali dos pais naquele momento, porque ela tem um pouco esse papel, né? De ser quem gerencia, de quem administra tudo, de quem dá conta de tudo. E aí na adolescência, de repente, saiu ali um pouco do controle, mas ela volta porque a Riley precisa dela, né? Tem uma palavra que você falou que é muito interessante, que são os valores, que ela perdeu os valores. E o filme, eu não sei se é uma questão de tradução, mas eles colocam como convicção. Só que eu acho que nesse caso, convicção e valores é mais ou menos a mesma coisa. No sentido de valores, se é aquelas coisas para as quais você dá valor, e a convicção, se é aquela coisa na qual você acredita. É mais ou menos a mesma coisa, né? Mas é um pouco diferente. Eu acho que é um pouco diferente. Porque a convicção, ela parte da percepção sobre algo que aconteceu com você, ou como que aquilo te ajuda a formar a ideia que você tem sobre si. E os valores, eles são valores, né? Assim, é uma coisa mais fundamental, vamos dizer assim. Você não pode olhar esse caderno que ele não é seu, né? A tristeza tomou um papel ali de valores, ali lembrando ela de um valor. Então, acho que é um pouco diferente. Mas elas se cruzam. Porque ela tem a convicção, né? De eu sou uma boa amiga e a amizade pra ela é um valor, né? A gente pode talvez colocar assim, dessa forma. Convicção acho que tá mais pra crença do que pra valor. Os valores estão onde, então, ainda? No Divertidamente 3. Eu acho que, assim, eles falaram sobre muitas coisas. Não à toa, eu acho que talvez o tédio tenha sido deixado um pouco de lado, porque era muita coisa pra falar, não dá pra elaborar. Eu acho que o tédio, a inveja, foram emoções que falaram-se pouco sobre elas. Sabe que pro primeiro filme, eles tinham escolhido um rol de 20 emoções. Tô ligado. E eles escolheram 5, e aí essas outras 4 faziam parte desse rol de 20, né? Mas vocês acham que o tédio ele não foi abordado mais profundamente porque não tinha tempo pra fazer isso no filme? Ou porque, nesse momento da adolescência, dentro desse contexto celular que a gente tá falando, os adolescentes não se permitem sentir o tédio? Isso é de fato uma crítica para o que está acontecendo? Eu acho, sim, que isso é uma forma de enxergar. A gente nunca vai saber, né? O que as pessoas pensaram de fato quando montaram isso. Mas a minha percepção é que dessas poucas emoções que você podia adicionar para enriquecer o enredo, mas também para vender mais boneco, porque a gente não pode também achar que, né, a gente tá falando da Pixar, vai querer vender boneco, eu quero comprar todos os bonecos. É isso. Calma, você não quer, eles querem que você queira. Isso, é isso. Pronto. Obrigado pela correção. Mas eu acho que dentro desse novo house, assim, sobre o processo de escolha, né, o que eu imagino, assim, quais vão ser as emoções que a gente vai colocar aqui? Tinha que entrar o tédio, porque o tédio é um traço muito característico da adolescência. Então, aquelas sacadas de quando ela começa a responder com o tédio ativado e mostra ele aparecendo ali, ela revirando os olhos, não sei o quê, sabe? Essa coisa que é muito presente na relação do adolescente. Eu acho que é um recurso que era importante para estar ali. Mas eu acho que talvez não tenha sido trabalhado muito. Pode ser por conta de crítica mesmo, mas porque talvez realmente não tenha muito tempo. Porque assim, só você mesmo falou, assim, já foram 3 arcos que aconteceram na animação que teoricamente é pra criança, sabe? O negócio daqui a pouco a gente já tá fazendo tese de filosofia sobre isso daí, porque ia ser muito mais complexo, né? Então... Já seria a segunda, hein? Já está falando de teses muitas vezes. Somos emoções reprimidas! Só fazer uma menção honrosa a esse pedaço do filme que eu achei muito genial, do cofre, de quando as emoções são reprimidas e são trancadas naquele cofre, e aí você tem lá o segredo, que eu não fiquei até o final, então eu não sei qual que é o segredo. Mas a gente sabe.
A gente também não ficou até o final. Vocês não ficaram até o final, não? Então eu tô me sentindo. Então você vai ter que contar pra Eu sou a gente. única aqui detentora do segredo. Não, eu sei porque eu fui pesquisar depois. Eu preciso que vocês me contem, porque eu não vou chegar em casa A sem gente conta saber. depois que parar a gravação, Tá. porque a gente quer que as pessoas fiquem até o final. Mas eu achei muito genial assim, essa representação de como você vai reprimir alguma coisa. Normalmente você vai reprimir, vai pro inconsciente. E tem aqueles policiaizinhos ali, cara. Sim. Que aquilo pra mim é muito superego, assim, tipo, tentando ali não deixar. Você não vai sair, né? Você não pode sair do inconsciente, não sei o quê. Eu falei, gente, isso aqui, cara, que genial, isso daqui. Eu nunca imaginaria como é que eu falaria sobre isso pra uma criança. E os caras fizeram, sabe? E foi muito engraçado, né, cara? Como é que a fuga acontece, como é que o grande segredo fala, não tá na hora de eu sair ainda. Então tem coisas que não dá pra sair, a gente não vai conseguir gerenciar. E é engraçado, porque um também é o que seria uma figura infantil ali, daquele personagem. Isso. E o outro era um crush que ela não podia admitir, que era de um Isso. personagem esquisito do videogame, né? Então as escolhas também de quem tá ali nessa zona ali que não pode, né, ir à consciência foi também bem interessante. Muito, cara. O que eu dei de gargalhada quando apareceu aquele personagemzinho imitando Dora Aventureira Sim. com a pochetinha pochete. mágica, cara, aquilo ali. E a raiva tirando as coisas da pochete. Só dinamite. Eu fiquei pensando, será que se fosse outra animação ia tirar outra coisa que não dinamite? Porque a raiva tirar dinamite é fácil. É verdade, eu cheguei a pensar nisso também. E aí no final a raiva adota a pochete. Sim. E aí, se a Riley passar? A gente joga confete. E se ela não passar? A gente joga confete também. Ela já tá aceita, olha que bonito. Depois dessa cena aparece ela, acho que descobrindo, né? Sim. E é engraçado, porque ela tá com a espinha aqui, que eu acho que mostra um pouco essa representação daquele incômodo da adolescência, porque a pele que não é mais perfeita, que não é mais, enfim, mas ela tá tudo bem com isso e ela dá aquele sorriso. E a gente fica um pouco com essa interrogação, né? O que será que foi, afinal? Qual foi o confete? Vocês sabem por que a raiva adotou a pochete? Eu não sei de nada. Pra obrigar a gente a querer comprar o boneco da raiva com a pochete. Os Porque o acessórios. da raiva eu já tenho. Agora tem que ter o da raiva com a pochete. E eles não vão vender um acessório, vai Claro ser que um não. outro boneco. E se você apertar no lugar, vai ser confete. Ou dinamite. Ou dinamite. Pode crer. Então, beleza. No outro episódio, Nota de Rodapé, que a gente já citou previamente nesse episódio, a gente fala que o final, o que acontece depois, não interessa. E aqui, pra mim, é a mesma coisa, também não interessa. Porque o que interessa é a Riley já se aceitou. O que é difícil de aceitar é o fim desse episódio, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que a questão da mudança, que ficou muito marcado pra mim, acho que nos dois filmes. No primeiro é uma mudança concreta, né? Que é a mudança dela sai de uma cidade pra outra, aí troca de casa, troca de escola, troca tudo. E quanto que a mudança é difícil, no segundo é uma mudança subjetiva, né? E aí eu achei interessante, porque é justamente isso que eu tô falando aqui, que a gente sempre fala que a adolescência, ela é esse campo em que a subjetividade se coloca, em que a abstração entra. Então, esse mudar mais subjetivo. E como que mudança é sempre difícil, porque a gente tem que se reorganizar. Sempre que um elemento novo entra, no caso aí as emoções novas, a gente precisa reorganizar a casa para dar conta desse elemento, né? E acho que é um pouco por aí. E essa ideia um pouco do que é você ser uma pessoa feliz, alegre, saudável, ou seja, não é você ter ausência de momentos difíceis, né? Acho que é essa convicção de que você vai conseguir passar por eles. Acho que é uma autoconfiança de que eu vou conseguir dar conta desse momento difícil. Não é que o momento difícil não vai existir, mas eu acho que essa autoconfiança, desse senso de si, que ele é forte o suficiente para dar conta daquilo que eu vou enfrentar de desafio pela vida, né? Eu acho que foi um pouco essa mensagem que ficou pra mim. E são desafios, né? Porque começa o filme, ela é chamada pro teste do time de hóquei, as amigas vão se mudar, ela entra na puberdade, qualquer coisa que ela encosta explode, cara. Mas é sempre assim, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, agora. E eu acho que talvez o fato da mudança, aí que eu acho que entra de novo a questão de uma psicanálise ali mais sutil, né? Porque talvez ela tenha vivido isso de forma mais intensa, porque ela pode estar ali revivendo a mudança anterior, em que ela também teve que mudar de novos amigos e tudo, enfim. E que ela reprimiu. E ela reprimiu. Exatamente. E o que a gente reprime, depois volta. Volta. A gente já começa as dicas falando assim, não se reprima, não se reprima. Qual que era a banda? Eu esqueci qual era. Menudo, não era? Menudo. Não é da minha época, né, Thiago? Eu sou um cara novinho. Ah, pois é. Beleza. E agora a gente vai pra parte das dicas, ouvinte. Volta aí, logo depois de mais esse trecho do filme. O que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Thiago Queiroz, esse é o momento do alto jabá. Ou do jabá do coleguinha também. Tem alguma dica que você queira dar? Olha, não tem como eu falar sobre Divertidamente 2, principalmente dessa minha percepção de que é um filme sobre ansiedade, e não mencionar o livro de um amigo, um grande amigo meu, que é o Alexandre Coimbra Amaral, que também é um psicólogo,
e é o livro Toda Ansiedade Merece um Abraço. Pra mim, eu só conseguia pensar no livro dele. Meu Deus do céu, como ele teve sorte de lançar esse livro e agora ter um filme pra falar isso aí, assim, se ele não usar isso aí pra alavancar vendo o livro dele, ele tá maluco, entendeu? Mas eu acho que é um livro lindo. É um livro que, justamente no próprio título já fala assim, a gente precisa abraçar a nossa ansiedade. E é o que o filme no final faz, literalmente, sabe? Então, inclusive, ele vai lançar, tá lançando, vou lançar um gerúndio aqui, muito genérico. Ele estará lançando nesse momento. Tem episódio lá no Cartas de um Terapeuta falando sobre o filme Divertidamente 2 e já puxando um jabá, um alto jabá do meu podcast Pausa Pra Sentir, que eu falo sobre emoções, sobre um pouco de psicanálise também. Eu voltei tão tocado desse filme, assistindo isso, que eu não podia dormir sem gravar um episódio sobre isso também. Então eu gravei, mas ele vai ao ar só na semana que vem. Então na semana que vem você também vai poder ver um pouco do que eu falei aqui, um pouco do que eu elaborei por lá. É isso. Perfeito. Alice, por favor. Acho que eu vou no livro que eu falei mais cedo, né? Que foi o que me veio, assim, que é o Adolescente e o Outro, que acho que é uma referência grande pra entender um pouco mais sobre a adolescência, que é o livro da Sônia Alberti. E outra dica aí importante, né, que se alguém ali estiver passando por algum momento difícil e que sinta que precise de algum tipo de suporte, né, uma escuta profissional, que não deixe de procurar ajuda, que é muito importante. Eu acho que principalmente olhar os nossos adolescentes, né, e ter esse cuidado e esse carinho. Maravilha. E a minha dica é, eu tô, na verdade, sinceramente, decepcionado com essa mesa que ninguém falou isso. É o Divertidamente 1. Ah, não, peraí. Você não lançou essa. Isso aí é um pré-requisito. Divertidamente 1 é a minha dica. E Um Dia de Cão também, que combina. Não faz o menor sentido, mas combina. Então, na sua sugestão, qual que é a sequência que você deve assistir? Primeiro Um Dia de Cão, depois Divertidamente 1, Divertidamente 2, ou Divertidamente 1, Um Dia de Cão, Divertidamente 2, como é que é? É Divertidamente 1, Divertidamente 2 e depois Um Dia de Cão. Então tá bom. Porque Divertidamente vem sempre antes do Dia de Cão. E além de Divertidamente 1 e O Dia de Cão, então, já que o Thiago fez o seu alto jabá, eu vou fazer o meu alto jabá também. A nossa produtora Alma Cultural, que produz esse podcast em parceria com o Liesen, também produz um ótimo podcast de contação de histórias infantis autorais, chamado Zip Podcast. Então, se você tem filhos, ou se você é um filho, vá lá, ouça o nosso Zip Podcast. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alice, pela sua presença. Obrigada pelo convite. De nada. Vai ser sempre um prazer te convidar, porque você é sempre muito boa aqui. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí por terem me chamado para essa mesa linda. Então, sempre que precisar, tô aí. Se você quer saber o quão linda é essa mesa, ouvintes, você entre lá no Liesen Cultural, no nosso perfil do Instagram, e você vai poder ver nos posts, nos cortes no nosso Instagram. Então entre lá, siga, comente, compartilha, faça tudo o que você precisa fazer para que esse podcast alcance mais ouvidos e mova mais pessoas. Sabe o que encontra lá dentro dos ouvidos desse podcast? Isso mesmo, os seus Divertidamente. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Podcast produzido por Alma Cultural.